podcast Humanoterapeuta, mais um episódio no ar da nova temporada 2024. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que Andresa Molina, de novo. Olá, mais um dia. Mais um dia. Conteúdo que a gente vai criando aí. Que legal. Tá muito bom, tá muito agradável fazer. Tá fluido, tá muito bom. Tô feliz. E dessa vez eu trouxe um monte de perguntinhas assim, que eu já tive respostas pesquisando por aí, mas eu quero ouvir de você, porque eu confio, é a fonte confiável da minha vida. Ave Maria. Vamos lá. Eu acredito que muita gente vai se beneficiar disso também. Que bom, vamos lá. Tá. E uma das maiores dúvidas que eu sempre tive na minha vida é se eu realmente tinha uma equipe espiritual. Porque você fala muito disso, todo lugar espiritualista fala disso, seu mentor, seu guia. Mas qual que era o meu pensamento? Era de que só tinha isso quem tinha uma missão como a sua, algo grandioso, porque aí realmente precisaria de uma estrutura grande para poder sustentar. Aí eu pensei, nossa, eu não tenho nenhuma missão, não pretendo ter, não vem nada na minha mente ainda. Será que eu realmente tenho gente cuidando de mim como se fosse uma babá? Será que o cuidado é assim? E aí, eu, pelo menos, entendi que a gente tem os guias, que eles nos orientam, até nos protegem muitas vezes, só que eles não estão aqui como babá. Você pode explicar melhor como que eles atuam na nossa vida? Posso, muito boa essa pergunta. E é uma dúvida de todo mundo, sim. Então, assim, para começar, se todo mundo tem uma equipe espiritual, todo mundo tem uma equipe espiritual. Pode ter certeza absoluta. Alguns chamam de anjos da guarda, né? E cada cultura, enfim, vai trazendo um nome, o Espírito Santo, as revelações, enfim. Mas todo mundo tem essa equipe, independente do nome que se dá. Ela guia, mentores, anjos de luz, enfim, todo mundo tem uma equipe. E aí, para você entender um pouquinho melhor isso, eu acho que eu queria dar um passinho para trás sobre uma coisa que você acabou de falar, que é assim, eu achei que só quem tinha uma missão muito grande e que tinha uma equipe espiritual. E aí eu quero dizer que todo mundo tem uma missão muito grande. Não existe missão melhor. A missão é missão, né? A missão de evoluir, a missão de resolver os meus karmas, de soltar as minhas amarras, de soltar as amarras que eu fiz os outros ficarem presos. E tudo isso é extremamente importante. Então, todas as missões são importantes, sendo elas kármicas ou dármicas, né? Que é o de um trabalho efetivo. Efetivo no sentido de já não estou fazendo mais por conta do karma, estou fazendo para melhorar a humanidade. Então, não tem missão melhor ou pior. Todas as missões são importantes. E aí é por isso que a gente fala que ninguém é especial. Todos nós somos essenciais. Então, todas as missões, não tem missão mais importante que a outra. Todas são importantes e são missões. Então, tem alguns lugares que falam que a gente é especial. Se todo mundo é especial, é todo mundo igual. Então, se todo mundo é igual, não é especial, né? É essencial. Então, todo mundo tem missão, todo mundo tem amparador e todas são essenciais e necessárias, né? Para a evolução do todo, tudo que se faz é importante. Então, partindo desse princípio, sim, todo mundo tem os seus amparadores. Uma coisa que é legal da gente perceber, como é que a gente consegue? Em alguns momentos a gente tem isso mais claro, parece que se apresenta na vida, né? Então, quando a gente nota que a gente está fazendo uma coisa e de repente a coisa você está tentando e não acontece. Aí do nada acontece. Ou ao contrário, você está fazendo um processo e aí você se livra de alguma coisa. Nossa, ainda bem que não aconteceu. Nossa, ainda bem que eu não estava lá. Nossa, ainda bem que eu já tinha saído daquela empresa. Nossa, ainda bem que aquela relação acabou. Às vezes a gente não nota na nossa vida na hora, né? Por quê? Porque quem que nota na hora? Quem aprende a trabalhar mais a espiritualidade, quem se dedica um pouco mais a isso, a fazer os seus trabalhos de introspecção, os trabalhos de meditação, seus trabalhos de desenvolvimento mediúnico com alguma constância. E aí isso vai ficando mais fácil, né? Quem trabalha com a metodologia humanoterapeuta efetivamente, nas técnicas, começa a notar com mais facilidade essas presenças. Por quê? Porque a equipe espiritual se apresenta de acordo com o médium que se apresenta. E por que eu chamo de médium? Porque todos nós somos médiums, independente da gente trabalhar com trabalhos espirituais.
Vou tentar explicar. Quando você está editando um vídeo, você está mediando entre o plano espiritual e o plano físico, né? Então, nós somos seres eletromagnéticos. E essa mediar entre o ser espiritual, o plano espiritual. Então, quando a gente morre, a gente é espírito, né? O corpo fica na terra, o que é da terra fica na terra, e o que é espiritual vai para os planos espirituais. Quando nós estamos encarnados, então é o plano espiritual conectado ao corpo físico, ao plano físico. Então, nós estamos mediando. Então, todos somos médiuns. Todos estão intermediando entre o espiritual e o físico. Partindo desse princípio, com essa simplicidade, não tem o trabalho espiritual. Todo trabalho é espiritual. Você não consegue editar um vídeo sem o seu espírito. Então, você também está conectada. E isso também é missionário. A diferença é que, às vezes, a gente está mais presente ou menos presente para essa sugestão, para essa informação que vem e a gente tende. A gente aprendeu, assim, que achar que eu tive uma ideia. Mas fui eu que tive. Veio um negócio aqui. Veio de onde? Né? Nossa, acabei de pensar um negócio aqui. Como assim? De onde veio? Então, isso são sugestões espirituais que a gente assume como sendo nossas, que no final são, porque a nossa equipe espiritual, eles não trabalham para mim, né? Eles não são os meus mordomos, como você falou, mas nós trabalhamos juntos, então não é a minha missão, é a nossa missão. Então a minha equipe espiritual ficou do lado de lá para me apoiar na nossa missão. Então eles não são nossos funcionários, nós trabalhamos em conjunto, é uma equipe espiritual. Eu faço parte da equipe e estou encarnada para fazer a minha parte, enquanto eles estão fazendo a parte deles. Então, realmente, não é um serviçal. A gente trabalha junto, né? Então, não sei se ajuda, mas quando a gente fala... claro que a gente tem o nosso raciocínio. Então, tudo que tem uma linha de raciocínio é nossa. Assim, é do nosso aprendizado. Tudo que a gente já viu, olha, e se eu pegar isso, colocar aqui? Então, foi do aprendizado da minha vida espiritual física, na Terra. Uhum. Mas quando veio uma ideia do nada, isso é espiritual. E aí, daquilo, você começa, nossa, eu tive uma ideia aqui. E se eu pegar isso que acabou de vir aqui, e aí eu junto com o que eu já tenho de aprendizado? Essa ideia, esse insight é espiritual. É a nossa equipe espiritual colocando. Então, eu digo que a gente não tem uma ideia. Né? Eu não tenho uma ideia, eu sou uma ideia. Né? Então, aí fica mais fácil de entender que muitas vezes vem uma coisa. E aí, a partir dessa informação que a gente pega, que às vezes a gente não pega, né? Nossa, o que foi mesmo? Parece que fica difícil. Isso a mediunidade ajuda, né? Trabalhar isso ajuda. E aí, daquilo, a gente começa a trazer as nossas percepções das experiências do nosso dia. Aí, e se eu fizer assim, com essa ideia, juntar com aquele vídeo, cortar, fizer um vídeo assim, pode ser. Então, vem uma ideia, essa é espiritual. Aí a gente usa de todas as coisas que a gente tem para manifestar no plano físico essa ideia. Isso é espiritualidade na prática, que você tanto fala, né? E partindo do princípio de que todos somos médiums. E aí, então, todo mundo tem essa equipe espiritual que está aí ajudando a gente a lidar com os desafios aqui desse planeta. Mas tem aqueles que têm a tal da mediunidade ostensiva, que eles conseguem, né, ver com a visão, ou então ouvir, ou então, sei lá, vários tipos de coisas que são dos sentidos do nosso corpo. Por que essas pessoas vêm com isso? Vêm programados com esse talento, com esse dom, e outras, né, que é a maioria, vêm só com essa capacidade de canalização, de receber a informação dos mentores na nossa mente? Tem duas razões. Uma das razões essa é a missão dela. Então, ela se construiu com as características que ela precisava para cumprir com a missão dela. Ok? Então, uma escolha. Tá? Uma decisão, na verdade. Porque escolha é físico, decisão é espiritual. E depois que você decidiu no espiritual, você tem que colher os frutos do que você plantou. E a outra coisa é um desenvolvimento daquela consciência. Né? Ela começou a trabalhar aquilo, então ela tem isso como um desenvolvimento. Então, ela vem trabalhando isso espiritualmente, vem trabalhando com esse processo magístico. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala em evidência, em clarividência, em audiência, clareaudiência, incorporação, que são tipos de mediunidade mais presentes, mais viscerais, né? Uma mediunidade mais visceral,
Isso não necessariamente é bom ou ruim. Porque eu vou te dizer uma coisa, a sensibilidade, a mediunidade a todo o tempo, que é como a gente fala aqui, que você tá com a sua sensibilidade apurada para sentir, para perceber, ela é mais fácil de você usar ela todo o tempo. Quando você vê, é muito ruim ver. Imagino. Tem gente que acha que é bom, é muito ruim. Né? Você, claro, porque a gente quando abre o olho, a gente vê, né? Vê o que tiver na frente. Percebe que você não vai escolher ver uma coisa boa, uma coisa ruim. E se você pudesse, vamos pensar, todo mundo que está aqui, ou escutando, vendo, assistindo esse programa. Imagina como está um mundo energético hoje. Olha para o nosso planeta. Olha quanta dor, olha quanta guerra, olha quanta massa difícil. Tem um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. Mas tem muita coisa difícil. Imagina ver isso. É assustador. E quando você vê, você tem que estar preparado para ver. Então, é um preparo e uma decisão. Entende? É uma decisão da própria missão. Então, quando você vê, você... Qual é o problema disso? O problema é que existem duas forças que movem o nosso planeta. Muito, né? Na verdade, é uma só, mas a ausência dela é o opositor. Então, assim, as duas forças é medo e amor. Então, na verdade, medo é a ausência do amor. Então, só existe uma força, que é o amor. Mas quando você não consegue chegar nele, você tem medo. Medo de perder, medo de morrer, porque não conhece, medo de tudo. Essa frequência, essa vibração do medo, quanto mais medo você vibra, mais medo você sintoniza. Porque você sintoniza com tudo que você vibra. Então, quando você tem medo, você vibra no medo e você vai sintonizar com tudo que tem medo. Com todas as consciências, com tudo que está sofrendo o medo. Então, quando você vê, se você não está pronto e você não tem entendimento e você não sabe lidar, entra num julgamento do que é certo, errado, enfim, você vai vibrar medo. Então, o que você vai dar para o mundo? Mais do mesmo. Né? Então, você vai entrar mais no medo. Então, ver. E por que então todo mundo não vê? Por isso. Porque a gente não tem consciência suficiente para lidar com tudo isso. Isso é muito E aí verdade. a gente só vai piorar a coisa. Então, todo esse pessoal que fala de espiritualidade, e isso é a orientação espiritual que a gente tem, e que fica falando que vai ter uma desgraça, que vai estar, porque cuidado, porque o espírito, porque tem um demônio, porque tem um obsessor, porque você precisa se proteger, alimentam esse medo. Então, tudo que assusta piora. Ao invés de melhorar, piora o planeta. Porque deixa todo mundo na vibração do pânico. E quando você está com medo, facilmente você é manipulável, espiritualmente falando. É muito fácil um obsessor colocar você no medo e te conduzir. Só que é difícil chegar no amor quando tantas coisas ruins estão acontecendo. Porque aí você tem que ir para o que já foi dito, que é a tudo dai graça. E você tem que ir num lugar de confiança de que Deus sabe o que ele está fazendo. Então, se tudo está assim, embora esteja ruim, aparentemente ruim, deve ter alguma razão, eu não sei. Deve ter algum aprendizado. E aí a gente começa a confiar de verdade em Deus. Senão a gente está olhando e falando, está tudo errado, viu, Deus? O senhor não sabe o que o senhor está fazendo? Só que está uma bagunça. E o senhor não deve estar fazendo as coisas direito. E aí? Eu lembrei do exemplo da Márcia Fernandes, sabe? Aquela médium famosa. E ela fala que ela não consegue dirigir. Porque se ela pegar para dirigir, entra o espírito na frente, ela não sabe diferenciar se é um espírito, se é uma pessoa. Então ela tem que estar sempre pegando o carro de aplicativo, porque senão ela pode causar um acidente. E isso me faz lembrar uma vez que eu estava num transe de ayahuasca. Eu já entrei nessa. Depois até quero saber a sua opinião sobre. E nesse grupo que eu estava lá, nessa ayahuasca, todo mundo estava vendo. Todo mundo estava relatando. A gente estava em volta da fogueira. Eu vi um índio. Eu vi um animal, tal. Eu vi mandalas. E eu estava muito frustrada, porque eu não estava vendo que nem eles. Eu falei, o que está acontecendo? Era a minha primeira vez que eu consagrei. E eu tinha ido lá com um dos motivos era abrir a minha mediunidade, porque eu queria ter um superpoder. E eu falei,
Tá todo mundo vendo, menos eu. Ai, eu não sou especial, eu sou uma porcaria. E aí, num dos momentos de introspecção, que eu voltei a deitar, e aí eu perguntei, por que que eu não tô vendo que nem essas pessoas? E veio uma voz na minha cabeça e falou, porque você não precisa. E depois refletindo sobre isso, eu lembrei que eu sou uma pessoa muito sensível a imagens feias, por exemplo. Eu não consigo assistir o filme do King Kong, porque ele faz uma cara brava assim, eu não consigo assistir o Jurassic Park, porque me assusta. Uhum. Eu fico pensando, se eu tivesse a visão dos espíritos, de ver o espírito lá todo escangaiado, porque morreu atropelado, vai aparecer para mim pedindo ajuda, eu ia ficar perturbada. Então, às vezes, não vir com uma mediunidade pode ser uma proteção para eu lidar melhor com o que eu tenho que fazer aqui, sem entrar em energias negativas que vão me prejudicar. Exatamente, porque assim, ó, existem os trabalhos e existem o tipo de trabalho. Aqui no Espaço Humanidade, o nosso trabalho é muito sério e a gente vai sim trabalhar com processos de em lugar, a gente trabalha mesmo com a dor. Então as pessoas que buscam o nosso trabalho, elas estão em dor, né? E algumas às vezes já começaram a melhorar e ficam com a gente. Então quando ela recebe esse alívio, ela fica. Às vezes ela não entende, ela fala, mas parece que deu uma aliviada. Mudou completamente a vida? Às vezes não, às vezes é um caminho, é um processo. Mas ela estava com um pânico e aquilo alivia. Ela estava com muita tristeza, uma depressão profunda e aquilo alivia, né? Não ausenta ela de procurar os médicos, não é nada disso. É um complemento de transformação, né? Porque o medicamento ele é extremamente importante e eu acho que ele tem que ser usado, mas o medicamento ele não vai trazer consciência. Ele só vai aliviar um sintoma físico. E ele não traz aprendizado, né? Então, você tem que atrelar as coisas e mudar a sua maneira de ver as coisas. Enfim, então, atrelar tudo isso ajuda muito. Quando a pessoa entra dentro da nossa comunidade, começa a participar, começa a passar pelos tratamentos, fazer a sustentação energética, que é um tratamento, fazer a metodologia, começar a desenvolver sua mediunidade de uma maneira leve, o que que acontece? Ela começa a ter uma melhora. Quando ela começa a ter essa melhora, ela começa a perceber que existe uma coisa que ela não entende direito. Por que eu estou falando isso? Todo mundo que entra, a gente trabalha seriamente nesse padrão espiritual. É sério, eu não estou fazendo de conta, não é marketing, é uma comunidade de pessoas que querem levar a espiritualidade a sério, mas sem santidade. Sem, não pode fazer isso, não pode. Não, é ser o que a gente nasceu para ser. Tá? E olhar para a nossa espiritualidade respeitando todas as manifestações dela, independente das religiões. E aí, como a gente trabalha muito sério nisso, e a gente vai em lugares de muita dor. Se todos nós víssemos o lugar onde a gente vai para fazer os resgates, a gente não faria a nossa missão. A gente não chegaria no ponto de entender, a gente não ia dar continuidade até chegar no ponto do entendimento que hoje eu tenho. Eu teria largado lá no começo. Porque o trabalho que a nossa egrégora faz é real, de ir lá e ajudar, e trabalhar, e tirar daquele lugar de profunda dor. Porque quem procura o Espaço Humanidade, ele já foi no centro, ele já foi no psiquiatra, ele já foi no médico, ele já foi no reiki, ele já foi... E ele está buscando alguma coisa mais profunda, porque aquilo não está suficiente. Não que seja ruim e não que não tenha sido o caminho que trouxe ele até aqui. Então, todos os caminhos são importantes, necessários e amorosos, tá? Só que por algum motivo ele chegou aqui. Porque ele precisa do que a gente tem para oferecer. Nesse lugar, se eu tivesse visto tudo que hoje eu já posso saber, lá no começo eu não teria continuado, eu não teria estrutura para continuar. Então, quanto menos eu vejo e mais intenção real, sabendo do que a gente faz, equipe espiritual, trabalhando seriamente com uma intenção real, não é de achar que agora eu vou trabalhar na minha espiritualidade, vou ver só coisinha bonita e vai vir os anjos de luz e vai vir fogos de artifício e tá. A gente acha que espiritualidade é isso. E trabalhar a espiritualidade é trabalhar nas zonas de dor, nas zonas de sofrimento. É ajudar mesmo quem está precisando. Porque quem não está precisando não procura terapeuta nem procura espiritualidade. Ah, mas só vem gente com problema. Sim, quem não tem problema está na praia. Não está no terapeuta. Não está fazendo trabalho espiritual. Então, é ilusão. Então, quem quer trabalhar mesmo é nesse lugar, na zona de sofrimento que a gente trabalha. Com todo o aporte espiritual. Também a gente trabalha nos hospitais astrais e a gente trabalha em lugares maravilhosos de tecnologia avançada. Para quê? Para ter cada vez
mais condição de atender aqueles que precisam. Então, não ver é a proteção espiritual que nós mesmos nos colocamos para cumprir com a missão que nós nos apresentamos. Por isso a gente se intitula Soldados da Luz, né? Então a gente está na zona de sofrimento a serviço da luz, só que é muito difícil a zona de sofrimento. Muitas pessoas não continuariam a sua missão se vissem tudo, né? Então tem razões maiores. Então por que vê, por que não vê? Por conta da própria missão que trouxe para trabalhar. Isso trouxe um quentinho no meu coração, viu? Gostei. Gostou, deu uma né? aliviada. E assim, apesar de ser muito bonito, a gente sabe que é difícil viver aqui nessa densidade, porque tem muitos desafios, muitas pessoas ainda, né, com pensamentos primitivos que causam dor por prazer. E aí dá uma vontade, pelo menos em mim, de sair correndo daqui. Eu falo, eu não quero mais encarnar aqui. Quando eu morrer, eu vou inventar um outro trabalho lá no plano espiritual, porque eu não quero mais ficar aqui nessa loucura. E eu quero então que você me explique qual é a importância de estar encarnado para a missão. Ou qual é a necessidade de ficar reencarnando, como dizem que a gente tem que ficar fazendo neste planeta. É assim, a gente está a serviço da evolução espiritual, da nossa evolução consciencial, tá? Só que quem está encarnado tem magnetismo. Magnetismo é como se fosse gasolina aditivada, tá? Então, a gente tem uma potência muito grande quando está encarnado. E a gente vive uma experiência muito profunda, porque a gente tem um processo. Então, tem todo o processo de materialização dos corpos. Então, a gente ensina isso dentro do nosso... Do humanoterapeuta, dentro da nossa comunidade. Então, não vou trazer esse aspecto aqui, mas tem toda a razão do porquê a gente vai adensando, densificando até chegar na matéria, né? Uma energia concentrada. E aí, nesse processo, o que acontece? A gente, então, consegue viver uma experiência, imprime uma experiência muito profunda na nossa alma, na nossa psique, no nosso espírito. Então, vou tentar trazer um exemplo para simplificar aqui, né? Porque quem é humanoterapeuta vai entender mais profundamente, porque tem toda a parte do curso. Mas quem não é, eu quero trazer para uma simplicidade, o máximo possível, claro. Imagina que eu te explique para quem está aqui assistindo, só explique como é o orgasmo. E aí depois você vive o orgasmo. A experiência te traz uma informação que nada racional pode te trazer. A experiência te traz eu entendi, né? Então, eu estou trazendo mas para qualquer coisa é assim. Então, se eu te feri e eu entendi que eu te feri, eu tenho uma experiência. Agora, se eu te feri e quero experimentar o que eu fiz para entender exatamente qual foi a dor que eu te causei, na matéria eu vou criar o meu próprio ferimento para entender o quanto dói aquilo que eu disse que entendi. Então, eu experimento, assim como o positivo, eu imprimo isso e aí eu transmuto de fato. Agora eu entendi. E aí eu tenho a capacidade de perdoar, eu tenho a capacidade de ter misericórdia, eu tenho a capacidade de ter temperança, eu tenho a capacidade de me perdoar. Eu tenho a capacidade de te perdoar porque eu te fiz sofrer e você me fez sofrer. E agora eu entendo o porquê você respondeu de maneira ignorante, no sentido de uma vingança, porque doeu. Então, agora eu entendo. E nesse entendimento, nessa impressão na nossa alma, profundamente no nosso espírito, a gente não precisa mais lembrar, porque a gente já frequenciou. Nessa vibração, nessa frequência, o meu espírito já entende. Então, eu não preciso da memória. Eu não preciso da lembrança, porque a memória é frequência. Então, eu transmuto, eu evoluo quando eu tenho a experiência física, tanto positiva quanto negativa. É como se eu imprimisse aquele aprendizado. E aí eu evoluo no amor, na temperança, na misericórdia, né? Na luta, na batalha. Eu sei quanto custa. Aí eu entendo o trabalho que os meus pais, meus avós tiveram, porque eu vivi aquilo. Poxa, então, não fala que só aprende
só entende a mãe depois que vira mãe. Sim. É a experiência, né? Então, quantas coisas a gente vive pra gente experimentar? Pra depois a gente não precisar mais experimentar. Porque aquilo já tá impresso em mim, eu não preciso mais. Eu já sei o que é ser mãe sem ser mãe. Porque eu já vivi essa impressão. Então, são sobre essas coisas. Então, por isso a gente encarna. Não é uma paga, não é um pecado. Não é você vai lá pagar. Não, você escolhe viver aquela experiência de alguma maneira para você transpor e viver realmente. E quando a gente cria um sofrimento em alguém, né, que depois a gente fala, a gente quer, e a gente entende, a gente quer tirar a pessoa daquele sofrimento. A gente tem vontade, porque quando desperta o amor, você quer voltar para o planeta Terra para ajudar aqueles que ainda não despertaram. Então, eu não sei se eu quero mais. É só da boca para fora. Ou aqui ou em qualquer lugar, você quer, porque você vê o outro sofrendo e fala, não precisa disso. E aí você escolhe voltar por missão. Aí não é por karma, é por amor, entende? E aí você escolhe voltar. Escolhe sim. Legal, Dê. E todo esse papo me fez entender que o que a gente chama por intuição é, na verdade, esse contato espiritual, que é a mensagem direta que vem da nossa família estelar, que vai direto para nossa mente, porque não tem outro canal para ver. É como se fosse uma chave criptografada que vem direto para nossa mente, certo? É isso mesmo. E aí, uma coisa que prejudica isso é a bagunça da nossa mente, porque a gente consome muita besteira, assim, coisas que nos dão prazer, mas que poluem a mente. Então, o que a gente pode fazer para dar uma limpada nisso, para a gente ficar mais atento às informações espirituais? Olha, agora você me colocou numa sinuca de bico. O que a gente pode fazer para dar uma limpada? Passa por um bloco de tratamento da metodologia que vai ajudar bastante. Mas não é só isso, né? Porque a metodologia ela tem por objetivo fazer essa limpeza, né? Só que a gente precisa, na parte da vida, do dia a dia, a gente precisa começar a prestar atenção no... Então, essa intuição que você falou de criptografada é exatamente isso. Porque, vamos lá, o que é nosso fala dentro da gente. O que não é nosso, que é influência espiritual, ele fala fora, ele fica tentando convencer, sugestionar pra gente entrar no medo. Quando eu entro na vibração que é diferente de amor, de alegria, de prazer positivo, que traz satisfação mesmo, né? Eu dou energia para qualquer outra frequência. Então tudo é por frequência. Só que é difícil a gente se manter numa frequência, não é simples, porque a humanidade não tá nela. Por isso é difícil. E a gente tá aqui, todo mundo dentro mesmo nessa sopa de legumes. A gente tá aqui, todo mundo misturado. Tá? Então é difícil se manter. Tá, ok. Como é que a gente consegue se manter com a nossa equipe espiritual? Eles que dão sustentação. Tá. Quando eu entendo que, quando eu baixo a minha frequência, eu dou energia para o outro, e quando eu me conecto comigo, eu me conecto com a minha equipe, com essa frequência criptografada que você falou, porque é minha, só vem para mim, ela vem dentro, ela não vem de fora, eu não aceito qualquer sugestão. Ok, partindo desse princípio do dentro e do fora, o que eu faço na prática, no meu dia a dia? Eu preciso estar atento ao que eu sinto. Vamos lá. Tem coisas que eu gosto de assistir, mas que me deixam mal. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa, ou na televisão, ou na internet, eu preciso estar atento ao que está me fazendo eu sentir aquilo. O que eu estou sentindo quando eu estou vendo aquilo? Isso é frequência. Pode parecer uma coisa muito bonita, mas está me deixando angustiada. Pode parecer uma coisa muito boa, mas está despertando a minha inveja. E não a minha inveja bem usada, aquela que fala, poxa, como é que ela faz isso? Que me desperta um interesse, uma vontade de aprender. Eu queria também fazer isso. Não, mas aquela começa a ruminar aqui. Ou eu estou assistindo alguma coisa, ou vendo um vídeo de alguém que eu conheço, de uma festa que eu não fui convidada, e eu começo a ficar chateada. Então, desliga. Eu tenho programas que eu assisto que eu tenho vontade de assistir, mas eu fico mal quando eu assisto. Acontece e às comigo vezes também. eu falo, vou assistir, eu sei que eu vou dormir mal, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu tô assumindo aquilo como uma possibilidade. E à noite eu fico toda ruim. Então eu quero mas às vezes eu quero assistir algumas coisas porque eu quero entender. Então, sobre guerra, sobre isso me deixa um pouco assim, mas eu quero entender para eu
saber o que está acontecendo. Mas eu assumo isso. Mas tem coisas que a gente precisa estar presente. Precisa estar presente. Então tem filmes que a gente assiste que parecem uma coisa muito bonita, mas deixam a gente se sentindo errada. Aquele filme de amor maravilhoso que você assiste e aí você está dramatizando e sofrendo e chorando. Aquele drama do filho que morreu. Mas tem gente que gosta de sentir o drama. Percebe que eu gosto desses filhos que sofrem. Por que eu gosto disso? Por que eu gosto dessa dramatização dentro de mim? Por que eu gosto desse sofrimento? Eu tenho uma teoria que, pelo menos, acontece comigo. Eu sou uma dessas pessoas que gosta de um drama. Parece que, assim, quando a gente está diante de um vazio existencial, você sintonizar com algo que mexe com as suas emoções te dá um sentido de viver. E, às vezes, a gente não tem a oportunidade de saltar de paraquedas para viver. A gente não tem dinheiro para viajar. Então, a gente se conecta a essas coisas mais práticas, como um filme, uma série, que elas nos geram emoção, que fazem a gente sentir alguma coisa, que é melhor do que o vazio. Faz sentido isso? Faz total sentido. Total sentido isso. Mas aí percebe que você não está vivendo, você só está existindo. Tá? Então, sim, se conectar a uma missão maior, dá o sentido da vida, mas não é só porque vou criar um sentido aqui para minha vida. Não, a conexão espiritual, ela preenche. Então você passa a viver, não só a existir. Né? Porque quando você vive efetivamente, você a presença divina habita você. Entende? E aí você se preenche. Então, não é que tá errado você assistir filme. Então, uma coisa... E aí, vamos lá. Quando você tá assistindo um filme, e aí você vê lá uma coisa que é... Uma coisa é a dramatização. Outra coisa é que te dá um impulso. Percebe que são coisas diferentes? Por que a gente quer viver o drama? Porque tem gente que fica preso no plano astral por causa disso, tá? Tem um monte de espírito preso no plano astral porque gosta de viver o drama. E aí você fala, não tá acontecendo nada. Tá. Você vai lá, você traz a energia, você conversa com ela. Vamos sair daqui. Eu não vou abandonar o meu filho. Eu vou virar uma dessa. Mas preciso me isso é curar logo. dependência emocional primeiro. Você quer? Será que seu filho tá aí ou uma crença que você acredita que o seu filho está nesse sofrimento que ele nem tá? E aí eu tô falando de espírito mesmo. Eu tô falando de trabalhos que a gente faz energéticos e espirituais, onde a gente quer tirar a pessoa de lá, ela não quer sair. Aí você fala, para de se culpar. Eu sou a culpada. Não é, olha pra isso. Não, mas é uma dramatização de uma coisa que não tá acontecendo. Você fala, não tem nada. Quando ela olha e fala, tem gente que tá preso, tá? Lá na Segunda Guerra Mundial até hoje. E aí tá na vingança. Tá no mas o meu amigo. Mas o seu amigo nem tá aí mais, que ele mas não, tá aqui. Então, isso é trabalho espiritual. Então, quando você entende isso e quando você vai para um lugar missionário maior, isso você se preenche, aquele vazio acaba. E aí você não precisa ficar se preenchendo com qualquer drama ou com qualquer atividade. Então, assim, porque é muito legal, mas só faz você existir. Vou tentar trazer um exemplo. Aqui no Brasil tem a São Silvestre. Adoro assistir a São Silvestre. Isso me dá uma sensação ótima. Eu continuo sem correr. Se eu descer ali correndo, morro, infarto. Então, isso não tá fazendo. Embora me traga uma sensação boa, quando eu olho para minha vida, ela continua igual. O que está acontecendo com as pessoas? Onde está a frustração? Exatamente nesse lugar. Ela olha e ela tem parece que ela fez alguma coisa. Só quando ela olha para a vida dela, tudo continua um lixo. O relacionamento dela continua ruim, a vida financeira dela continua ruim, então ela está extremamente ocupada, mas ela não está produtiva. Ela está extremamente desconectada dela mesma. E aí ela olha, ela está frustrada. Por quê? Ela fez a corrida da São Silvestre, ela sentiu aquela coisa boa, só que ela tenta se mexer, as costas dela dói. Então, na prática, aquilo não está acontecendo. Mais frustração. Dor. Porque ela acredita que está acontecendo, ela vibra uma coisa, mas na real não está acontecendo. E aí ela sente uma dor. É o vazio. Quando ela se depara com a realidade da existência dela, não tem nada daquilo. É tudo na tela da televisão. É tudo numa tela mental.
É tudo hipnótico, é tudo hipnose. Não tá acontecendo nada. E ela tá vazia. E a parte espiritual, ela preenche. Espiritualidade é pra ontem, gente. A gente tem que buscar pra ter melhor qualidade de vida, senão a gente só existe e não vive, como você bem disse. Exatamente. E aí, quando a gente não tiver mais esse corpo físico, o que sobra? Por isso que todo mundo tem tanto medo de morrer. Mas se a gente entender um pouco de como funciona a parte espiritual, o medo, o pânico, o desespero, ele diminui. Não tô falando que a gente não sente, né? Não tem os nossos amores, os nossos apegos, mas não o pânico, o medo tão desesperador. E falando em pânico, tem uma coisa que gera pânico nas pessoas, que é o tal do karma. Tem gente que leva isso muito ao pé da letra, que tipo, se é besta, se eu pisar numa formiga, eu matei ela, será que eu tô gerando karma? Isso daí vai fazer com que eu não consiga sair da roda de Sansara. Então, explica melhor o que são esses karmas que a gente vem resolver aqui e qual a importância, o grau de severidade de karmas e karmas. Karma é aprendizado, né? Então, enquanto eu não aprendo, eu fico rodando em círculos. Essa é a roda de Sansara, né? Então, eu aprendo. A partir do momento que eu aprendo, eu não é que eu quebro um padrão, eu supero um padrão. Eu lido de maneira diferente com a mesma situação. E aí tem o aprendizado. Né? Então, karma nada mais é do que o aprendizado. Né? Do que tomar uma nova atitude perante uma situação. Eu faço diferente. Eu vivo, eu aprendi que se eu der um tiro no outro, eu estou dando um tiro no próprio pé. Porque eu entendi que somos todos um. Porque, olha, vamos de novo para o espiritual. Se tudo acontece primeiro em mim, se eu mando uma... Vamos imaginar que eu te dou um tiro. Quem teve essa ideia? Eu. Aonde essa ideia habita? Em mim. Quem é o mago dessa magia? Eu. Então, antes dele existir em você, ele existe em mim. Então, a possibilidade de destruir o outro para existir é minha. Então, eu só consigo existir destruindo o outro. Eu preciso evoluir isso. Porque não é verdade. Não é real. Eu nem consigo existir. Imagina o planeta Terra só comigo. Eu ia comer o quê? Eu ia viver como? Ah, mas eu posso plantar, então, mas eu só posso plantar mandioca. Eu não posso plantar tudo que tem. Então, nós somos conectados e interdependentes, o que é diferente de dependente. Eu não dependo de você, não é pessoal. A humanidade cada um de nós é uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. Então, nós somos células. Né? Então, a gente depende uma das outras, mas não é especificamente, não é uma prisão de uma pessoa para outra, né? É um processo. Então, esse processo de que a gente só vai evoluir em conjunto. E aí, esse karma, existem os karmas individuais e os karmas coletivos, né? Mas não, é só aprendizado. Não é castigo, é isso que as pessoas dizem. Não é castigo. A partir do momento que eu aprendo, está aprendido. O problema é que eu tenho o meu orgulho, eu tenho o meu ego e eu quero controlar tudo. E o controle é do indivíduo, da individualidade. E quando eu entendo que tudo é conectado, não existe só a mim e as minhas vontades, eu começo a sacar que tem outra coisa. Então, eu posso muito, mas eu não posso tudo. Então, se eu sou um co-criador, você também é. E a gente responde a uma criação maior. Então, eu penso que o karma é o aprendizado. Ele é o aprendizado. Então, está tudo rodando em círculo e o padrão se repete. Até que você aprenda. No momento que você aprende, vai continuar rodando em círculo? Possivelmente, só que você vai agir diferente em relação àquilo que acontece. Então, é um aprendizado. É o próprio processo da jornada da vida. Né? Então, tem pessoas que aprendem, chegam, aqui são intransigentes no começo da vida e vão aprendendo. Chega lá no final da vida e fala, filha, não se importa tanto. Deixa. Ah, vó, mas isso aqui não ficou bom. Não, tá bom. Essa pessoa teve um aprendizado. E às vezes lá no começo da vida ela era extremamente dura. E tem gente que continua mais dura e mais chata no final da vida. Mais rabugenta, mais insuportável, mais controladora. Essa não aprendeu sobre
a vida. Sobre deixar algumas coisas. Eu não estou falando de não assumir aquilo que você gosta, aquilo que você quer, mas de entender que a vida às vezes não é do jeito que a gente quer. Quando você chega na jornada da vida mais velha, você começa a ter esse aprendizado. Ou não. É a mesma coisa. Só que a diferença de ação e reação é dessa vida. E de outra vida chama karma. É a mesma lei da ação e reação em expansão, em escala diferente. Em expansão. Não existe outra vida. É a mesma vida, hora encarnada, hora desencarnada. A nossa ancestralidade está em nós. E faz sentido dizer, então, que se o karma é o aprendizado, o dharma, que muitas vezes as pessoas veem como uma bênção, que é o oposto ao karma, seria o fruto desse aprendizado do karma? Exatamente. Exatamente. O dharma é o fruto desse aprendizado do karma. Então, agora que eu aprendi, eu vou lá para ver se eu consigo ensinar e mostrar para os outros que não precisa sofrer aquilo. Isso é o que eu falei que chama a missão. E aí eu venho por missão. Eu não venho mais porque eu tenho que vir para aprender. Eu já aprendi, eu escolho vir. Eu decido vir porque eu não precisa sofrer, eu aprendi, faz assim, presta atenção. É como se você ficasse o tempo inteiro tentando fazer as pessoas olharem por outro caminho. Não precisa sofrer desse jeito. Se você olhar por aqui, é isso que a gente faz na nossa comunidade. Olha por aqui, né? E se você fizer, nossa, é verdade. Mas você está se julgando. Mas pensa isso. Eu não tinha pensado. Né? Então, quando a pessoa está assistindo aqui, alguma coisa desperta nela, é a missão dela falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, então será que eu não preciso me julgar tanto? Aí vem os pecados. Não, mas porque eu tenho que fazer. E aí, devagar, a gente vai fazendo. Então, o Dharma é isso. Eu aprendi, eu quero... Eu sofri, e aí agora eu aprendi. E aí, quando eu aprendi, eu parei de sofrer. E agora eu quero contar para todo mundo que a gente não precisa sofrer desse jeito. Isso, e aí, então, eu decido ajudar a tirar as pessoas dessa zona de sofrimento. Isso é Dharma. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, fazendo uma plantação de Dharma desse podcast, para poder levar a consciência que cura para as pessoas. É exatamente isso. É por isso que a gente está aqui, né? Gravando, fazendo nosso trabalho. Para quem não sabe, eu acho que a gente pode falar, assim, a gente veio num sábado, né, que era um dia mais tranquilo. A Thaís veio lá de São Paulo, para minha cidade aqui no interior, para a gente poder fazer com mais tranquilidade, porque a gente faz permissão. Você não precisava estar aqui, hoje é sábado. Eu não precisava estar aqui, hoje é sábado. E a gente está, porque de alguma maneira a gente sabe que isso leva, né? Vai plantando, vai jogando uma sementinha, vai trazendo o pólen que vai espalhando devagarzinho, a gente vai levando. Se de todas as pessoas que assistirem, uma que está assistindo agora, levar alguma coisa, gerar vida para essa pessoa, gerar alívio, gerar reflexão, gerar vontade de mudar, gerar vontade de transformar o seu karma em dharma, e trabalhar por missão, a gente já fez. Já valeu o nosso sábado. A gente não existiu só, né? A gente divinizou, a gente trouxe, a gente passou a ser efetivamente aquilo que a gente veio fazer aqui. A gente manifesta a nossa missão. É mesmo. Momentos como esse daqui fazer a gente existir. Fazer a gente viver. Como é que é? A gente viver, não apenas existir. Isso, ao contrário. A gente viver de fato, né? E não só existir. A gente podia estar lá, deitada no sofá. Não, mas você resolveu. Mesmo no dia da sua folga, vir aqui. E a gente passar esse dia junto. Que é trabalho, não deixa de ser efetivamente o nosso trabalho. A gente fazer a nossa missão. Mas ainda assim pode ser bom, pode ser prazeroso. Essa é a proposta do Espaço Humanidade. É que ainda que seja a vida do jeito que ela pode ser boa. E mais uma coisa que eu lembrei, assim, que eu te perguntei sobre como que a gente faz para conseguir entender melhor a mensagem que vem criptografada da nossa equipe espiritual. Mas então, como é que a gente faz para se blindar daqueles que querem nos prejudicar, que vêm de fora? Como que a gente se blinda espiritualmente para isso? Voltando para dentro. A gente vai tudo para o mesmo lugar, tá? Não tem como sair desse lugar. Quem sou eu? O que eu busco para minha vida? O que move? O que faz? O que aquece o meu coração? Né? Então, quando a coração, de novo, não são vísceras, não são, tá? Não são os desejos carnais, que isso tudo também é bom, mas é aquilo que move. Então, para eu me blindar, eu preciso me conhecer. E eu não posso aceitar a sugestão de qualquer coisa. Então, por exemplo, se você falasse assim para mim, Andresa, eu tive uma ideia e eu queria ir aí para a gente fazer um podcast, mas eu queria falar dos espíritos obsessores que atacam todas as pessoas e que é um negócio de medo e que a gente precisa se proteger, porque senão a gente vai para o inferno. Eu ia falar, não.
Mas isso vai dar muita visualização. Eu não vou fazer. Porque eu não acredito nisso. É sobre o que você acredita de verdade. É o que você traz dentro de você. Integridade. Integridade. Integridade não é sobre ser certo ou errado. Integridade é sobre ser íntegro, integral, inteiro. Eu penso, sinto e faço aquilo que penso. Eu não penso uma coisa, sinto outra, faço outra. Eu começo a integrar. Então, essa integridade tem a ver. Eu não vou fazer uma coisa só porque dá mais visualização. Vai ter uma guerra e você precisa se proteger. Os espíritos do mal estão vindo. Isso dá like, isso dá visualização, isso viraliza. Eu não vou fazer isso. Isso é me blindar. Então, assim, a minha vida é mais fácil? É. Porque quando você está na sua frequência, na frequência do amor, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e nada lhe acontecerá. Isso é frequência. Por mais que esteja difícil, eu vou manter a minha conexão comigo. Então, o se blindar é ser integral. É ser íntegro, mas não é o que chamam de integridade, de ser certo ou errado. Não é moralidade. Não é moralidade, é estar conectado ao seu coração e fazer. E não coração não são vísceras, não são desejos carnais, são o desejo genuíno do nosso coração. Isso é mais difícil de conhecer. Isso é um caminho. Isso é o que a gente propõe na nossa comunidade humanoterapeuta. É caminhar esse caminho. É o caminho do mago interior. É o caminho da evolução da nossa jornada da alma. Maravilhoso. E tem gente que tem dificuldade, né, de diferenciar o que é uma mensagem espiritual de alguém que te quer bem, do que é uma paranoia, do que é uma influência espiritual. Eu acredito que isso tem muito a ver com a sensação de amor que você sente em relação àquilo. Não um amor fofinho, mas quando você tem paz no coração. Quando você tem aquela informação e você sente algo bom, tipo, fez sentido. Não porque aquela informação mexeu com as suas vísceras, né? Com os seus medos, com o seu orgulho, com sentimentos de frequência mais baixa. Eu acho que uma forma de diferenciar é quando aquilo traz paz pro coração, porque está vibrando mais na região aqui do chakra cardíaco, Isso. que eleva das vibrações mundanas de temores, enfim. Na verdade, é assim, ó. Eu vou tentar trazer de um jeito mais simples, que é assim. Quando você faz o que tem que ser feito, e isso te dá paz, tranquilidade no coração, ainda que às vezes te gere uma dor. Vou tentar explicar. Às vezes, a gente sabe que a gente tem que deixar alguém embora. A gente, às vezes, sabe que a gente precisa ir embora. Às vezes, a gente precisa falar uma verdade de uma mentira que a gente vem escondendo. Às vezes, uma mãe precisa dizer para um filho uma coisa séria, né? Às vezes, precisa ser feito coisas que são importantes, que trazem paz para o coração, mas às vezes dói. Então, percebe que é diferente de quando você faz o que tem que ser feito e às vezes traz uma sensação gostosa e tudo é bom. E às vezes traz paz pro coração, mas às vezes dói. Mas quando você faz, você fala, eu tinha que ter feito. Traz tranquilidade para sua alma, apesar de às vezes trazer alguma dor. Então, essa blindagem, essa intuição e essa não paranoia, a paranoia é não porque eu não vou falar, porque daí é o que ele vai pensar, porque aquele chama de piolho, sabe? Fica piolho na cabeça. Então, quando a gente sabe que tem que ser feito e faz, às vezes traz uma sensação, uma emoção gostosa e às vezes a emoção não é tão gostosa, dá uma tristeza, mas traz paz. Então, é fazer o que precisa ser feito. É ser maduro em relação à vida. É dar uma notícia, às vezes, difícil. É tomar uma decisão e ser íntegro e avisar. É isso que eu estou fazendo. É difícil para mim, mas eu vou fazer. Ainda que o outro não goste, ainda que o outro não aceite, ainda que o outro fique bravo. Entende? Uma forma ficar em paz com o seu coração, mesmo que o outro ficou. Então, eu vou terminar essa relação porque eu preciso terminar isso. Eu tô triste. O outro às vezes fica com raiva, mas eu não te amo mais. Eu não te amo mais para ser meu parceiro, mas eu te amo enquanto um ser. Então a gente termina aqui, porque daqui para frente eu só vou te machucar. Daqui para frente eu vou me machucar. Daqui para frente eu tô me traindo. Daqui para frente eu tô sendo falso. Então, às vezes dói para ambos, mas traz paz pro coração.
Entende que é diferente essa tranquilidade? E às vezes é uma coisa que traz paz pro coração e traz felicidade também. Mas é pra gente não misturar as coisas. Às vezes fazer o que tem que ser feito é difícil, mas traz paz pro coração. Isso me lembrou uma mensagem que você traz todo o fim de curso, no caso do manoterapeuta, que foi o Mário Sérgio Cortella que falou, que você, quando vai tomar uma decisão, tem que ponderar essas 3 coisas. Eu quero, eu posso e eu devo, né? É isso mesmo. Pode explicar mais ou menos isso para ajudar a gente a entender? Porque muitas vezes a gente... Então, o Mário Sérgio fala isso, né? E eu acho muito bom isso, porque às vezes a gente não sabe direito, né? Ai, o que eu devo fazer? Faz essas 3 perguntas. Eu quero fazer isso? Quero. Eu posso fazer isso? Posso. Posso no sentido de eu sei fazer? Não é só de poder porque alguém me deixa. Ah, eu quero fazer um celular, mas eu não posso, eu não sei fazer um, então eu não posso. Eu não tenho esse poder no sentido de, não é de alguém me deixar fazer. Eu não sei fazer, como é que eu vou? Então, eu quero. Eu posso. Posso, sei fazer? Sei. Eu devo. Eu quero fazer uma bomba. Eu quero. Eu posso fazer uma bomba? Eu sei fazer uma bomba? Sei, eu devo. Né? Eu quero botar uma pessoa pra fora da minha vida. Eu posso fazer isso? Às vezes eu não posso. E às vezes eu devo. Então tem que ser sim para as 3. Porque às vezes eu posso, eu devo, mas eu não quero. E agora? Então você precisa encontrar essa congruência. Isso tem a ver com integridade. Penso, sinto e manifesto. Quero, devo e posso é a mesma coisa de que penso, sinto e manifesto. Eu penso uma coisa, eu sinto a mesma coisa e eu faço aquilo que penso e sinto. É a mesma coisa. Entende? Então você pode ir por aqui, se for mais fácil, ou por aqui. Os 2 vão te levar à integridade. Se a resposta for sim para os 3, íntegro. Inteiro, integral, né? Tá aí a fórmula da integridade. Para algumas pessoas, isso já vem de fábrica, né? A pessoa que ela é íntegra de natureza dela. Mas aí algumas realmente precisam do empurrãozinho, então seguir essa fórmula pode facilitar as coisas. E quando a gente ainda não encontrar o sim para as 3, a gente espera. Porque às vezes você fala, eu posso. Eu quero. Mas eu não devo, ainda não devo. Ainda não é o momento. Ainda eu não devo fazer isso, porque senão se eu sair desse emprego agora, meu filho vai passar fome. Então eu quero, eu posso, só que tem um filho que depende de mim. Então agora, nesse momento, eu não devo. Então, aguarda. Então, o integridade é você fazer essas perguntas e esperar um momento, encontrar a resposta, fazer de acordo quando as 3 estiver íntegras. Então, percebe que também tem a equação tempo nisso que eu falei? Né? Às vezes eu posso, às vezes eu devo, mas eu não quero, não ainda. Eu ainda não encontrei dentro de mim a razão efetiva de que vai. Então eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou tentar entender, até que isso fique íntegro no momento que aquilo encaixa, que fica congruente, que faz sentido, aí eu faço. Aí aquilo traz paz no meu coração. Então tem a equação tempo aí também. Senão a pessoa vai falar, né, vai fazer essa equação. Não esquece que tem. Às vezes as coisas estão amadurecendo. Às vezes eu não posso ainda, porque eu não sei, mas estou aprendendo. Daqui a pouco eu posso. Calma, eu quero. Eu devo, mas eu ainda não terminei o curso do manoterapeuta. Eu ainda não sei fazer. Calma, eu estou me aprontando. Logo, logo eu posso. Saberei. Isso é para tudo, entendeu? Estou fazendo medicina. Eu quero, eu devo, mas eu ainda não posso, porque ainda não terminei a faculdade, ainda não sei cortar, fazer a cirurgia. Então, calma na equação tempo. Isso vai integrar. Agora, se você fizer antes do tempo, aí você não está sendo íntegro. Está faltando um pedaço. Legal. Entendeu? Mais um triplex alugado aqui na minha cabeça. Cada episódio vai crescendo mais, tá virando o Empire State aqui em cima. Que bom. Né? E trouxe muita paz, assim, muita consciência esse podcast para mim. Eu consegui esclarecer várias dúvidas que eu até tinha anotado aqui. Agora é o processo de refletir para ver se surgem novas dúvidas que eu vou trazer e que podem ajudar quem está assistindo. Porque é muito importante esse processo de você consumir uma informação e refletir. Não deixar ela ir embora. Se é uma informação que fez sentido, aproveita ela, nutre. E aí depois você
traz novos questionamentos que vão aumentando a consciência. É isso aí. Nutri é uma palavra boa, porque nutri é do feminino. O feminino é que vai gestar, que vai nutrir, que vai entender. E às vezes a gente está tão focado em fazer, que a gente esquece esse movimento. E aí por isso o feminino está tão abandonado. E de novo, isso não tem nada a ver com homem e mulher. Isso tem a ver com o masculino e o feminino que habitam cada um de nós. Então, nutrir faz parte de alimentar o nosso feminino, de dar tempo de gestação para que as coisas, no seu tempo, possam ser elaboradas ou expelidas, né, pelo feminino que põe para fora, que sangra, ou nascendo aquilo como uma... Às vezes não nasce na hora porque ainda falta mais alguma coisa, ainda falta, não está no momento de nascer. Né? Nada nasce fora do tempo de nascimento. Perfeito. E falando em nutrir, a gente tá precisando nutrir o nosso corpo, né? Não é? Já tá na hora do almoço, vamos Já tá almoçar. na hora do almoço. Isso. Então, muito obrigada pelo papo de hoje. A alma tá nutrida e agora tem que nutrir o corpo para continuar o dia. E por isso a gente faz um programa também que chama Ao Meio-Dia, às terças-feiras, Você Tem Fome de Quê? Justamente. Pra nutrir a nossa alma e o nosso corpo. É isso. Obrigada, Dê. Eu que agradeço. Obrigada que assistiu. Eu que agradeço. Obrigada.